Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 40ª aula da nossa Escola Bíblica Dominical online. Então, continuamos ainda, né? Vamos ver aí até o ano de 2021 como ficaremos, mas continuamos ensinando, você aprendendo, eu também, e vamos aí aprendendo de Jesus. Nós estamos estudando o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 6, né? Nós falamos aí sobre o pão vivo, o pão que desceu do céu, Jesus falando que ele tem autoridade, Jesus falando que a união dele com o Pai também faz com que a nossa união com Jesus, né, faz a nossa salvação, traz para nós a salvação da nossa vida, uma vida eterna, né? Então precisamos ter esta noção de que andando com Jesus nós temos a vida eterna, fora de Jesus não temos. Então abra a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 59 e 60. E diz: estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, toda essa fala de Jesus, né, vai escandalizar muita gente. Então, duro, quando os discípulos dizem, é porque é complicado para eles entenderem. Falo novamente, não se esqueça que eles foram ensinados a vida inteira, né, a andar pela lei, de que a lei era que salvava. Então, agora Jesus diz que ele é Deus e ele veio para salvar a humanidade. Então, a cabecinha deles está muito confusa, né? Então, os discípulos eram pessoas, seguiam Jesus ainda superficialmente. E assim existe hoje nas igrejas, né? As pessoas, quando são confrontadas pela verdade das Escrituras, eles abandonam Jesus. Eu sempre digo aqui, é uma coisa que eu tenho bem firme no meu coração. A maioria das pessoas que abandonam Jesus é porque não quer ver a verdade dos seus pecados, não quer que a luz, né, seja a que traga à tona a verdade da nossa vida pecaminosa, da nossa vida errada. E não estamos dispostos a fazer este sacrifício de deixar tudo isso para trás. Então, a carne fala muito mais alto do que o espírito, né? Então, quando sofre tribulação, dificuldade, abandonam Jesus. Acham que andar com Jesus, na verdade, vai trazer a eles uma vida plena, né? Uma vida sem dificuldade. E não é assim que funciona. Então, discípulos de exterior. A multidão que no começo estava despreparada em achar Jesus, né? Eles estavam aí muito preocupados, também queriam, né, no desespero, achar Jesus, ver sinais, né? Depois que Jesus prega para elas, elas acham duro demais, porque os falsos discípulos querem moldar Deus à forma que eles desejam. E não é isso, nós temos a Bíblia Sagrada que diz como deve ser o nosso comportamento. E nós queremos que ela se adapte ao nosso comportamento. Não é nada disso. E era assim que eles queriam também, um Deus de acordo com o que eles pensam. E Deus não é assim. Deus é de acordo com a sua palavra, que nos mostra quem é Deus. É aquele que não se molda a nós. Nós é que temos que nos moldar à sua vontade. No verso 61 a 63, mas Jesus, sabendo que por si mesmo, que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica. A carne para nada se aproveita.
As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, a divindade de Jesus, conhecendo o coração murmurador deles, assim como o povo era no deserto. Então, Jesus demonstra que em breve vão ver Jesus subir, era o sacrifício vivo, né? Com a vitória sobre a morte. Eles continuam se preocupando com o físico. Então, mude a ótica. As pessoas que comeram o maná, elas morrem, elas terminam. Mas a palavra é vida, ela vivifica, quer dizer, vida eterna. Então, João 6, versículo 64, 65 diz: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Jesus demonstra de novo que ele sabia que tinha gente que não cria, mas sabia do poder da palavra do Pai e do poder do plano de Deus. Mesmo que pessoas não crescem, o Pai abriria o entendimento, mostrar as realidades espirituais que não serão muitos. Então, agora Jesus vai falar que Jesus é o pão da vida e muitos vão se retirar. Então, no verso 66 e 67, diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Aqui o resultado, né? Às vezes nós pensamos que a nossa pregação vai converter muitos, mas isso nem sempre o resultado é visível. Os discípulos aqui, usada essa palavra, é para se referir às pessoas que estavam seguindo Jesus, né? Não eram aqueles 12 que andavam com ele. Então são aparentes, né? Porque o verdadeiro permanece. Então, às vezes, nós pregamos a verdade, né? Na maioria das vezes, e as pessoas não gostam. Elas querem ver festa, querem ver aquele tumulto, né? E não é assim, não. Querem ver sinais, querem ver, não. Nós temos que ser obedientes à palavra. É aí, como a gente diz, que a coisa pega, né? É aí que acontece como aconteceu com Jesus. Se aconteceu com ele, o que dirá conosco, né? Então, restaram um grupo reduzido e ele diz aos 12, querem ir também? Vocês vão permanecer, né? Jesus diz, contraste com os verdadeiros e os falsos. Aqui temos o abandono dos discípulos na Galileia. Nós temos a menção dos discípulos lá em João 2, 23 a 25, que Jesus não se confiava a eles, porque conhecia o coração deles, né? Temos então pessoas que abandonam Jesus na Galileia e temos pessoas abandonando também na Judéia. Nós pregamos não por resultados, esperando que todos escutem e se convertam, mas para fazer a vontade de Deus. Em quem Jesus tocar, vai se converter. Essa obra é de Deus. Não é o resultado que importa. O que importa é nós continuarmos pregando. Não é uma igreja lotada, mas uma igreja de pessoas dispostas a ouvir a palavra e se converter. Então, no versículo 68, 69, ele diz: respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então Pedro diz que continuaria, porque ele tem as palavras de vida eterna. Eles creem no que Jesus está dizendo, creem de fato e de verdade. Então a menção de que Pedro tem a primeira notícia sobre Jesus, né? Lá em João 1, versículo 41,
André fala com Pedro, que creu e seguiu a Jesus. Assim deve ser a nossa vida. Não era perfeito, chegou a negar Jesus, mas cria e permanecer em Jesus. Isso que Jesus quer dos verdadeiros discípulos. Então, no verso 70 e 71, replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, o diabo, é caluniado, adversário, difamador. Estamos aqui mais ou menos 1 ano da crucificação. Então, no grego, o diabo é difamador, caluniador, e não Satanás, alguém que caluniava. Depois vai ser usada como Satã, um sinônimo. Agora nós vamos para o capítulo 7 e começamos a falar sobre a incredulidade dos próprios irmãos de Jesus. Então, no versículo 1 e 2, passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então, Jesus sabia que não era o momento dele ficar na Judeia. Então, estavam tramando já contra ele. Então, a Festa dos Tabernáculos era a festa da colheita, que acontecia sempre no final da colheita. Verso 3 e 4. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhes disseram: Deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Então, Jesus tinha irmãos, sim, de sangue, sim, Não eram de fé estes irmãos, eram de sangue, eram os outros filhos de Maria e José. E os discípulos, pessoas que criam e tinham visto o que Jesus estava fazendo. Então, os irmãos de Jesus estavam dizendo: se você é isso tudo que eles estão falando, você deve fazer mais publicidade de si mesmo, a respeito disso. Sair desse lugar pobre da Galileia e ir para um lugar mais importante na Judeia, onde ficava ali Jerusalém. Então, se fazes, eles tinham dúvida quando eles dizem isso. Queriam que Jesus fosse famoso. Nós não devemos ser famosos. O que nós devemos é pregar a palavra de Deus. É para isso que nós estamos aqui. E o que os irmãos de Jesus queriam é que ele mostrasse se ele fazia mesmo aquelas coisas. Eles duvidavam. Os irmãos duvidavam. Versos 5 e 7 diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Então, João explica que eles eram incrédulos nesse momento, ali. Depois eles vão passar a acreditar em Jesus, lá na frente, mas vai demorar um pouquinho. Faz então um comparativo entre os irmãos e ele. Os irmãos podiam ir para onde quisessem, pois não estavam seguindo a mesma vontade de Deus. Mas Jesus era odiado pelo seu testemunho e a sua mensagem, que fazia o mundo pensar no que não queria e cutucava as obras más. Então, a luz veio ao mundo, chegou aí para clarear as trevas. No verso 8 e 9, subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Então, os irmãos de Jesus queriam orientar a agenda de Deus. E Jesus diz que o tempo de Deus
é quem controla é Deus. Verso 10 e 11, mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? Jesus vai na metade da festa. Ele tinha uma missão para cumprir de uma forma diferente do que os irmãos desejavam. Ele não se deixa ser percebido. Então, os judeus, ele quer dizer os religiosos, né, queriam ocasião para pegar Jesus em alguma coisa. Então, agora, Jesus vai à festa dos tabernáculos, no versículo 12 e 13, e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não. Antes enganava o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Jesus tinha fama naquela região. Eles sabiam os seus ensinos, as notícias dos seus feitos e grande murmuração e discussões entre os judeus ali, os sacerdotes. Temos a festa acontecendo, Jesus foi para lá e está entrando em oculto. Existe muito burburinho da multidão. Se ele era bom ou ruim. Os líderes religiosos estão caçando Jesus agora. E esse ambiente explica por que Jesus não quis chegar no começo da festa. Prejudicaria seus planos para aquele momento. Então agora, Jesus versus judeus, as controvérsias. Verso 14 a 16, corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe estas letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Essa festa levava de 7 a 8 dias, então eles ficavam muito tempo ali. Então os judeus, né, a multidão, Jesus não era discípulo de nenhum mestre ou rabino, não era graduado oficialmente, como sabia então todas estas coisas. Eles questionavam. Então Jesus relaciona seu ensino com o que vem de Deus. Ele demonstra suas credenciais. Jesus ensina no meio do povão e não nas salas onde os mestres, os rabinos, ensinavam. Verso 17 e 18. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então Jesus chama as pessoas para conhecê-lo, muitos queriam aparecer, e Jesus, na verdade, critica quem queria ser bajulado, né, por aquelas pessoas. Verso 19 e 20, não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Porque procurais matar-me? Respondeu a multidão, tens demônio? Quem é que procura matar-te? Quando procuram matar Jesus, estão quebrando a lei. E Jesus questiona eles. Então, quando Jesus critica o coração, os acusavam, dizendo que Jesus está com mania de perseguição. A multidão esconde a verdade com palavras, mas Jesus sabia da verdade. Verso 21 e 22, replicou-lhe Jesus, um só feito realizei, e todos vós admirais, pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. Um só feito, João 5, 1 a 18, é a cura do tanque, né? Que causou problema ali por ser sábado. Em Êxodo 12, 44, dá detalhes da circuncisão, a festa no 8º dia do nascimento, e às vezes caía no sábado, então circuncidava a criança, a lei permitia.
Então Jesus devolve a hipocrisia a eles. Fez milagre no sábado, aprovado por Deus. Não quebra o mandamento do sábado. Eram hipócritas porque aceitavam exceções no sábado, a circuncisão, mas não aceitava que o homem fosse liberto e curado no sábado. Bem, né? Eles não raciocinavam muito bem. Evangelho de João, capítulo 7, verso 23 e 24. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, por que a lei de Moisés não seja violada? Porque vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então, dia de sábado, quando caía no 8º dia, né? Jesus revela a hipocrisia deles no julgamento. Eles podiam circuncidar, mas Jesus não podia fazer o milagre. A Bíblia proíbe o julgamento com injustiça, pela aparência, né? Mas pela reta justiça é permitido. Temos então Jesus questionando 2 pesos e 2 medidas, né? Então guardas são enviados agora para prender Jesus. Verso 25 e 26, diziam alguns de Jerusalém: não é esse aquele a quem procuravam matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Então Jesus é facilmente agora localizado pelos líderes religiosos. Já se sabia na cidade que Jesus era procurado para ser morto. Então existia um plano para que isso acontecesse. E as pessoas questionavam as lideranças agora. Então as pessoas começam a menosprezar os líderes, né? Ele está ali, vocês não fazem nada. Então eles, alguns questionam e dizem às autoridades, né? E o reconhecem como o Messias. Verso 27 e 28. Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas daquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Então eles determinam aqui que Jesus não é Cristo. Existia uma crença de que o Messias, quando viesse, apareceria de forma repentina e não como Jesus, que nasceu, tinha seus pais em Nazaré. Então Jesus deixa claro que o conhecimento geográfico, ninguém saberia de onde ele é irreal. Não é bíblico, não é verdadeiro. O conhecimento deles era físico. Então, no verso 29 e 30, eu o conheço, porque venho da parte dele, e juízos por ele enviado. Então, procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus se coloca como Messias, não é quando vier, o Messias já está aqui. João mostra a soberania de Deus, que não conseguimos alcançar com a nossa compreensão. As coisas só acontecem com a permissão de Deus até hoje. No verso 31 e 32, e contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier um Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Então, os guardas eram a polícia do templo, né, responsável para manter a ordem dentro do templo, do recinto sagrado. Na multidão, nós temos pessoas que debatiam que Jesus não era o Messias, mas temos muitos que acreditavam. Então, eles provocam ciúmes nos fariseus, enviam guardas para prendê-lo, que não era do Império Romano, era do templo, né? Então, todo esse cenário indica que Jesus
vai ser preso. Amém? Vamos parar por aqui nesta manhã, vamos continuar um estudo. Agora começa, né, o povo querendo os guardas, toda aquela complicação entre os fariseus, os sacerdotes e Jesus, os guardas querendo prendê-lo, mas ainda não era a hora, né? E Jesus vai falar agora que por mais um pouco tempo ele continuará com eles, né? Então nós finalizamos a nossa 40ª aula aqui. Que você tenha um excelente dia com o Senhor Jesus, com a sua família, um excelente domingo, é o que eu desejo para você, amém? Continua na presença de Jesus, continua guardadinho, e um beijo grande no seu coração, e até o próximo domingo.